errada. O único dado que o sistema me fornece é se o aluno completou ou não a lição. Certo? Beleza? Então, aí eu vou estar olhando com vocês essa situação, tá? Então, eu vou pedir para os senhores dar uma olhada nesse AVA aí. Sexta-feira. Entendeu? Para a gente estar pontuando o AVA. O AVA vale 300 pontos. Mais 200 que eu dei para vocês. Agora, anota aí. Vocês vão ter 500 pontos. E essa atividade, vocês vão me entregar até sábado. Opa, acabei de entrar aí. Qual atividade? Peraí, que atividade? Que atividade é essa aí? A atividade, ela está na unidade 2, seção 2. Unidade 2, seção 2, tem uma atividade lá que deverá ser entregue. E aí, pessoal, eu peço para vocês entregarem um documento único, sem anexo, tá? Deixa eu mostrar como é que vocês deverão entregar essa atividade. Porque tem gente que está batendo foto muito ruim, tá? Então, a atividade, esse é o modelo aqui, ó, para você passar, né, essa atividade. Professor, ela está em qual sessão? Unidade 2, sessão 2? Vamos lá. Ela está na unidade 2, sessão 2, aula. Beleza, valeu. Achou? Eu vou entrar aqui, vou baixar. Olha aí, vocês acham aí. Unidade 2, seção 2. Dá uma olhada, por favor. Está enxergando aqui meu Explorer? Uhum. Então, beleza. Sim. Aí, pessoal, peço aos senhores e às senhoras que entregue a atividade conforme esse modelo aqui. Olha só. Tá aqui o trabalho, bonitinho. Vocês vão entregar assim. Beleza? Acharam a atividade lá no AVA? Achou, pessoal? Meu AVA tá carregando aqui, eu vou olhar aqui. Anota aí. Unidade 2, seção 2. É para entregar essa A atividade? atividade é grupo de 5, tá? É para entregar hoje? Não, até sábado. Ah, tá, beleza, então. O AVA, ó, 300 pontos do AVA, eu vou olhar sexta-feira. Beleza? Dia 18. Beleza, a unidade 3, ela abriu ontem, né? Acho que dia 13, dia 14, alguma coisa assim. Não, mas a 3 eu não mexi nela não, cara. Isso daí vocês não vão mexer não. Vocês vão fazer só a 1 e a 2. Não, eu sei, é a 1 e a 2 que você vai avaliar. Isso aí. A atividade é essa aqui, pessoal, ó. Essa, aí, ó. Vocês estão enxergando a tela do meu computador? Sim. O que vocês vão me entregar? Grupo de 5 pessoas para sábado. Vocês vão me entregar somente essa folha aqui, tá vendo? Você me manda por e-mail.
o seu nome. Então, coloque seu nome em letra legível, fazendo favor, e a unidade. Por exemplo, aluno João de Barro, unidade Afonso Pena. João sem braço, unidade Afonso Pena. Entenderam? Beleza? Beleza. E aí, vocês vão me entregar, são 12 questões. Marca e me manda. Isso é atividade. Vocês têm que me mandar essa atividade até sábado, dia 18. Ok? Beleza, mas então aquele documento único não é para mandar, então. É só para mandar essa folha com gabarito. Exatamente. Da atividade. Você entendeu? Entendi. E agora, a cereja do bolo. A atividade é essa aqui, viu, galera? Tem 12 questões de múltipla escolha, grupo de 5 pessoas, marca e me manda até sábado, fazendo favor. O AVA, eu vou olhar sexta-feira. Sossegado? Beleza. Vocês acharam no AVA aí? Uhum. Eu ainda não achei, não. Vocês são dois. Ana, unidade 2, sessão 2, aula. É a atividade de 500 pontos, professor? Isso, cara, é isso aí. Isso aí. Achou? Tem um aí que tá com a televisão alta. Dá uma baixada aí pra nós, por favor. Professor, deixa eu te perguntar, você postou mais alguma coisa nas outras unidades? Não, calma. Deixa eu falar sobre essa atividade aí. Vocês entenderam isso aí? Sim. Beleza? Entrega Oi. a primeira página? Você só quer que entregue a primeira página? É só a primeira página, né? O gabarito. E os nomes. Tá entendendo? Você vai colocar aí. Primeira página e os nomes. Pessoal, recebo por WhatsApp. Eu só recebo por e-mail. Tá entendendo? Beleza? Eu não recebo por WhatsApp, eu só recebo isso aqui por e-mail. O meu e-mail é esse aqui, ó. Todo mundo tem meu e-mail? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. É o mesmo que envia o link lá, é, né? Inclusive... Professor, você postou a parcial também? Porque tá aqui a parcial na seção 3. Mandei lá no grupo lá. A oficial. Aqui, ó, esse aqui é meu e-mail. Eu não recebo... Inclusive, gente, vocês vão me desculpar, mas responder e-mail individual é muito complicado. Às vezes aluno manda, professor, manda assim, eu sou o João, olha aí o trabalho que eu te mandei. Cara, é impossível fazer isso, entendeu? Então, assim, esse sistema, nós temos que trabalhar tudo em grupo mesmo. Aqui, ó, esse aqui que é o e-mail que vocês deverão mandar, entendeu? É só aquela primeira folha para os 5 integrantes. Beleza? Fez o exercício? Manda até sábado, que aí eu vou lançar os 500 lá para vocês. Ou não, né? Eu vou corrigir, ver se o cara acertou tudo lá bacana. Ok? Ok. Cereja do bolo. Anota aí. Vocês têm
até quarta-feira da semana que vem, quarta-feira da semana que vem, conhecida como dia 22, lembrando que dia 21 é feriado, né, Tiradentes, beleza? Vocês vão me entregar a oficial 1, ok? Ok, gente? Ok. A oficial 1 você vai encontrar na unidade 2, seção 3. Está lá escrito oficial 1. Aí é individual e vocês vão entregar somente a primeira folha com o seu nome e a sua unidade. Fazendo favor, letra legível. Acharam aí a oficial 1? Isso é para te mandar ela pelo e-mail também? Também. Não vai colar não, hein? Ô, professor, a atividade em grupo é só para um mandar ou é para cada um mandar com os nomes dos integrantes do grupo? Não, é só para um mandar. Ah, tá, beleza. Tá entendendo? Vocês têm até sábado para me mandar. Entendeu? Então, mas aí, a atividade tem que constar o nome dos 5. Você entendeu, né? Uhum. Agora, a prova não tem jeito, cara. A prova, cada um vai ter que mandar a sua. Entendeu? Só a folha de resposta. Beleza? Igual a atividade. Vocês acharam a prova? Sim. Sim. Tá lá. Vocês vão entregar somente a primeira folha, contendo aí o gabarito. A prova tá. Agora é o seguinte, galera. Anota as datas aí. Sexta-feira, dia 17, eu estou olhando o AVA. Dia 18 é o dia de entregar o trabalho. E dia 22 é o dia de entregar a prova. Ou seja, eu vou fechar o AVA dia 17, 300 pontos. Fecho o trabalho no sábado, 500 pontos. E fecho a prova dia 22. E aí a gente fecha o semestre. O bimestre, né? Entenderam? Entendemos. Aí, por exemplo, professor, eu te mandei o trabalho dia 20. Cara, não tem jeito, porque a companhia me exige cumprir o cronograma lá de lançamento de ponto. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito complicado. Entendeu? Sacou? Uhum. Beleza. Repete as datas aí de novo para mim, professor. 17, 18 e 22. Beleza. 17, 18 e 22. 17 eu vou olhar o AVA. Como é que você tá lá? É só unidade 1 e 2. Tá entendendo? Aham. Aí, gente, só lembrando o seguinte, que o AVA, quando eu olho, eu não olho se você acertou ou errou a questão. Eu olho se você concluiu. Então, por exemplo, tem atividade da unidade 1. Aí eu olho lá se você concluiu. Porque não tem como eu saber sua pontuação. Aí, a gente trabalha na unidade 1 e 2. Ponto. Ok. 18 é esse trabalho aí com 12 questões que vocês vão mandar. Lembrando que vocês têm que mandar somente a primeira resposta. A primeira folha com a resposta e o nome dos elementos. Eu estou vendo aqui. Quer ver? Ó, nós temos aqui hoje presente. Nós temos aqui hoje presente Peraí, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A sala é composta de 25 pessoas. Tem 17 pessoas aqui hoje. Então, peço a vocês que retransmitam essas informações, porque depois, para aceitar atividade atrasada, não vai ter como, porque o sistema vai fechar. Entendeu? Então, é só cumprir
as datas aí, beleza. E se tiver dúvida no decorrer da realização dos trabalhos, manda um zap e tal. Mas não manda o exercício pelo WhatsApp, porque eu não vou aceitar. E sempre vocês vão mandar a primeira folha. A prova é individual, coloque seu nome e a unidade, e o trabalho, coloca o nome dos 5 integrantes. Professor, pode fazer individual? Pode. Pode fazer mais de 5? Não, não é bom fazer mais de 5. Menos pode, mais não. Beleza? Dúvidas? Não. Ô, Marcos, eu entrei agora. Não tava tentando entrar, e aí tinha que alguém me aceitar e não tava aceitando, não, é? Aí, o que eu perdi? Que eu sei que tem prova. Eu mandei lá no grupo, lá com as datas e a prova e atividades. Sim, pro dia 22. Tem que fazer aquilo tudo? Tá lá no grupo, ô preguiçoso, lê lá. Você é preguiçoso, Eduardo, lê lá. Ah, tô vendo agora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vou olhar o AVA, dia 17, sexta-feira. Só unidade 1 e 2. Atividade 500 pontos. Eu acho que eles até mandaram no grupo para vocês. Está na unidade 2, sessão 2. Tá? É para entregar até sábado, grupo de 5 pessoas. Entrega somente a capa, né? Só a primeira folha com o gabarito. E o nome das 5 pessoas. E a prova, você vai me entregar quarta-feira que vem, dia 22. Entendeu? Uhum. É isso. Bom, aí, vamos lá. Para a aula de hoje. Dúvidas, pessoal? Fala agora ou cale-se para sempre? Não. Então tá bom. Ó. Tem alguém da manhã aqui na sala? Com certeza, professor. Com certeza. Da parte da manhã, tem alguém aí? Eu sou da parte da manhã, ué. Não. É só para saber, vocês vão assistir a aula amanhã? Que as informações são as mesmas. Vamos lá. Ah, por mim não precisa não, professor. Você é o cara do Iapoc? Eu mesmo. Então tá bom, vamos lá. Aí, galera. Mas eu vou entrar mesmo assim. Vamos iniciar os trabalhos de hoje. Quem fizer o trabalho, pessoal, quem fizer o trabalho, é meio caminho andado para a prova, porque o trabalho, eu coloquei até a página que você vai encontrar a resposta. Tá entendendo? Você vai pegar a questão, eu já coloco lá, ó, página tal do livro. Entendeu? Já tá lá a resposta lá. Agora, a prova não vai colar não, hein, gente? Não pode constar nada na hora da prova. Beleza? Vamos lá. Beleza. Ó. Vamos lá. Aula passada eu parei em dureza. Dureza é a propriedade que o material de resistir à deformação plástica, tá? O termo dureza também pode ser associado à resistência à flexão, risco, abrasão ou corte. Professor, Aí eu coloquei aqui... Professor? Opa, fala, Lu. Só te encomendo, só te atrapalhando aí. Você vai dar essa aula amanhã? Vai, vou. Às 8h45, correto? Isso. Eu tô com muita dor de cabeça agora e eu não vou conseguir assistir essa aula. Amanhã eu assisto. Não, tá enganando. Mas as informações aí a respeito de trabalho e prova são as mesmas, tá? Eu anotei tudo bonitinho, tá? Aí amanhã eu assisto essa sua aula. Sossegado. Obrigada e desculpa. Ok. Tá?
Não, esquenta não. Vai lá, melhoras. Obrigada. Então, vamos lá. Dureza. Para o projetista, considera uma base de medida para o conhecimento da resistência do tratamento térmico ou mecânico de um metal e de sua resistência ao desgaste. Então, o projetista, quando ele usa a palavra dureza, ele se refere à resistência ao desgaste. Para o engenheiro mecânico, que é o caso de vocês, dureza é a resistência à penetração. Tudo bem? Para o engenheiro metalurgista, é a resistência à deformação plástica. Para o técnico em usinagem, dureza refere-se à resistência ao corte. E para o mineralogista, a resistência ao risco. Então, dependendo da sua especialidade, né, e com o que você trabalha, a palavra dureza ela vai ter um significado para você. Beleza? Aqui, gente, é só um 3D aí, né, de uma dureza, né, de um teste, né, de dureza, no qual penetrou aqui, e aí você calcula a dureza do material. Para calcular a dureza, você pode usar a escala Rockwell, Brinell, Vickers, né? Depende do estilo de teste que você vai usar. Aí você vai falar assim, professor, qual teste? Não tem teste melhor. O que tem é você medir a dureza e ver se aquilo está atendendo no seu processo produtivo. Uma coisa que muda também em relação à dureza é o tipo de material usado para fazer um ensaio. Por exemplo, aqui você vê que você tem uma ponta aqui, né? Já em outro tipo de ensaio, você vai usar o leão morto para fazer o ensaio. Então, depende aí do ensaio que você vai ter e você tem uma escala na qual você compara, né? A dureza, né? Você tem uma escala de... Como é que fala? Como é que fala, gente? Transformação. Tipo, você tem de Kelvin, fazendo uma analogia, né? Você tem uma escala de Kelvin para Celsius, Fahrenheit para Celsius, você vai ter uma escala de dureza Vickers, Brinell e Rockwell, né? Para você comparar os três tipos aí. Beleza, seguindo a vida aí. A capacidade de um material cristalino de se deformar plasticamente depende do deslocamento das discordâncias. Dessa forma, restringir ou impedir o movimento das discordâncias resultará nos aumentos da resistência e da dureza. Ou seja, dureza, então, é impedir que essa discordância que você tem no seu material, né? Quanto mais o material resiste a esse movimento atômico aqui, mais duro é o seu material, tá? Beleza. Então, vamos lá. Aqui, o que nós temos nesse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é o limite de resistência à tração e o teor de níquel, tá? É uma liga cobre-níquel, tá? Então, eu estou andando rápido porque eu já falei isso na aula passada. Mas o que esse gráfico mostra para a gente? Eu tenho uma liga cobre-níquel. Então, tá aqui, né? Nossa liga aqui. O que eu observo? À medida que o teor de níquel aumenta, né? Ou seja, eu estou colocando níquel na minha liga, né? Por exemplo, se você olhar aqui, eu tenho 40% de níquel. Aqui eu tenho 12% de níquel. À medida que o teor de níquel aumenta, o que acontece com o meu limite de resistência à tração? Ele o quê? Obrigado. Ele aumenta. Isso é legal demais. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Então, o meu teor de níquel aumenta, a minha resistência à tração aumenta também. Sossegado. Tá aqui. Por quê? Porque lá naqueles interstícios interatômicos, né? É como se eu tivesse
colocando aqui uma imperfeição que vai impedir o movimento do átomo. Ou seja, vai aumentar a resistência para que isso aqui sofra um deslocamento. Mas é interessante observar que com o aumento da dureza, né, eu aumento o meu limite de resistência à tração. Porém, o meu material passa a ser mais frágil. Oi? Ele deixa de ser dúctil e passa a ter características de um material frágil. Certo, galera? Sim ou não? Sim. Então, você adicionando o elemento, você ganha em resistência, mas você perde em ductilidade. Analisando os pontos da curva de limite de resistência à tração da figura acima, verificamos que no ponto A temos uma linha de concentração aproximadamente 13% de níquel e 87% de cobre. O limite de resistência à tração é igual a 300 MPa, megapascal. Se aumentarmos a quantidade de níquel para uma concentração de 40% de níquel e 60% de cobre, o limite de resistência à tração aumenta 400 megapascal. Portanto, é possível verificar que o níquel atua como uma impureza na liga metálica, aumentando a resistência mecânica do cobre. No entanto, o aumento de resistência mecânica provoca a redução da ductilidade. Opa, tem nem querendo entrar aí, peraí. Beleza. Assumindo as mesmas concentrações das silícios cobre e níquel para um ponto A igual a 13% níquel e 87% cobre, e para um ponto B 40% níquel e 60% cobre, observamos que, apesar da concentração de níquel aumentar o limite de resistência à tração, esse aumento resulta numa diminuição da ductilidade para essa liga metálica. É o que eu bati na tecla aí. Bom, e aí a gente verifica a seguinte situação. Eu tenho o alongamento no ensaio de tração do material A é maior do que o alongamento do material B. Por quê? Porque o material B passou a ter características de um material frágil, alta resistência. No gráfico, não sei se vocês lembram, né? Em algum lugar do passado, que tinha aquele gráfico, tração, deformação, não sei se vocês lembram desse gráfico, né? Se o material é dúctil, ele vai ter essa característica de gráfico. Agora, se o material é frágil, né? O que acontece? Ele sobe e morre aqui. Ou seja, ele pode ter... Ah, aqui não ficou legal não, mas a ideia era representar a seguinte situação. Ele vai ter um limite de resistência à tração maior, porém, ele não vai ter essa ductilidade que esse material teria aqui. Então, a adição de elemento de liga, você aumenta a resistência, mas o seu material fica mais duro, fica mais frágil, diminui a ductilidade. Muito bem. Bom, esse encroamento aqui, tá? Aqui ele mostra que o limite de resistência à tração em função do trabalho a frio. O trabalho a frio também aumenta a dureza do material, ou seja, aumenta o limite de resistência à tração. Então, aqui, a gente coloca o cobre, o latão e o aço 1040, submetemos a essas peças, né, um trabalho a frio. Então, aqui é tipo, eu coloquei aqui, ó, 10% do material trabalhado a frio, 20% do material trabalhado a frio, 30% do material trabalhado a frio, e aí vai. À medida que o trabalho no material é aumentado, você percebe um aumento no limite de resistência à tração do
material, ou seja, o trabalho a frio no material promove o encruamento, porque você risca o material. Se você observar o grão aqui, né, analisando ele microscopicamente falando, você vai ter que o grão, quando você trabalha o material friamente, você cria riscos nesse grão aqui. E esses riscos formam uma espécie de encruamento no material, aumentando, assim, a sua resistência à penetração. Opa! Resistência à penetração é a minha dureza. Então, aí o material passa a ter características de um material frágil, com uma resistência à tração elevada e uma ductilidade baixa. Então, o trabalho a frio também favorece o aumento da dureza. Então, adição de elemento de liga favorece o aumento da dureza, trabalho a frio favorece o aumento da dureza, tratamento térmico também favorece o aumento da dureza, né? E nós fizemos esse exercício aqui. Se não me falha a memória, isso aqui está nos exercícios aí que vocês deverão fazer. Beleza, galera? Dúvidas? Não. Chupetinha? Mamão com açúcar. O Pitágoras é engraçado. Mesmo online, na época de prova, tem um fenômeno do Gremlins, né, cara? Tanto de aluno que aparece, velho. Ai, meu Deus. Vocês conseguiram já ver lá o material, galera? A prova e o outro negócio lá? Trabalho? Já pegaram lá no AVA? Beleza. Já marcaram os parceiros aí com quem que você vai fazer e tal? A prova é sozinho, viu? A prova... Na hora que na prova ela tem um QR Code lá, que a hora que o cara clica, já aciona, já mostra onde que o cara tá e tudo mais. Vamos lá. Bom, o que é isso? É o alfabeto grego. Ó, professor, mas nós vamos ter que aprender grego agora? Vamos ter que aprender grego agora. Aqui é o seguinte, galera. Nessa aula agora, nós vamos usar essas letras aqui, ó. Beta. Então, esse é o beta minúsculo, tá? O alfa, tá? Alfa minúsculo que a gente vai usar. O gama, não sei se a gente vai usar o gama também. Alfa, beta, gama e o delta. Delta também a gente vai usar. Isso aqui é só para a gente compreender que a terminologia que vai ser usada lá, ele vai usar essas letrinhas aí. Beleza. Então, vamos lá. Aí, nós estamos na seção 2.2, tá? Então, na seção 2.2, começa falando de alguns conceitos. Por exemplo, componente. Espécie quimicamente reconhecíveis utilizadas para uma composição. Exemplo, no aço, temos componente o ferro e o carbono. Isso é um componente. As ligas metálicas são nomeadas de acordo com a quantidade de componentes combinários, 2 componentes, terciários, 3 componentes e assim por diante. Então, componente é aquilo que compõe mesmo, né, a matéria, tá? Isso que é o componente. Sistema é a porção que você pega para estudo. São os sistemas, um corpo específico de material que está sendo considerado e uma série de possíveis ligas que consistem nos mesmos componentes. Então, basicamente, se eu peguei
essa barra metálica para estudar, isso aqui é meu sistema. Agora, isso aqui é interessante. Soluto e solvente. Soluto é aquilo que apresenta em menor quantidade. E solvente é aquilo que se apresenta em maior quantidade. Então, aqui eu até fiz uma brincadeira aqui na figura. Vocês estão enxergando a figura aí? Na qual você tem uma tentativa de mistura de soluto e solvente através de uma membrana aqui. Então, basicamente, soluto, tá? É aquilo que está em maior quantidade e solvente é aquilo que, ó, soluto está em menor quantidade e solvente é aquilo que está em maior quantidade. Aí, o que que acontece, pessoal? Se você pegar, vamos supor aqui, água mais sal. Você pega lá a sua aguinha bonitinha, né? O H2O lá que você tem, mais o seu NaCl, né? Mais o seu sal de cozinha. Você pega esses dois aqui e faz uma mistura. Beleza. A água vai conseguir dissolver o sal até uma certa quantidade. Depois, né, essa água não vai conseguir mais dissolver o sal. Então, quer dizer, a solubilidade vai diminuir. Então, o que é a solubilidade? É a capacidade do solvente, né, de absorver o soluto. Mas chega até um certo ponto que atinge a saturação. E isso não é mais possível. Exemplo disso. Exemplo clássico. Você começa a beber. Aí você toma um copo. 2 copos. A hora que você começa a ficar meio alto, é porque o que acontece? A água não está mais, né, o açúcar no sangue não está conseguindo mais dissolver o álcool. Ou seja, né, você já está atingindo a saturação, certo? Então, a ideia de solvente soluto é, por exemplo, você vai até um certo nível, né, o seu solvente dissolvendo aquele soluto, chega num determinado momento que atinge a saturação, e aí o solvente não vai conseguir mais dissolver o soluto. E o que é fase de uma mistura? Fase é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Esse copo apresenta 3 fases, tá? Esse copo que eu estou mostrando aqui, nós temos 3 fases, né? Então, você tem essa fase aqui do óleo, você tem essa fase aqui da água e você tem essa fase aqui da areia. Então, você tem 3 fases, tá? E sua mistura é heterogênea. O que quer dizer que a mistura é heterogênea? Significa que é uma mistura que apresenta mais de uma fase, tá? Agora, se a mistura é homogênea, você só vai encontrar só uma fase na sua mistura. E ela é chamada de homogênea. Exemplo, se você pegar água e álcool, é uma mistura, você tem 2 componentes, porém você vai ter uma fase só, então é uma mistura homogênea. Aqui você tem 3 componentes, né? 3 componentes e 3 fases, né? Então nós temos aí uma mistura heterogênea. Beleza. Bom, limite de solubilidade. Quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido. Um exemplo clássico é a quantidade de açúcar que pode ser dissolvido na água. Ou seja, vai dissolvendo, 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 até atingir um limite, né?
Então, isso que é a solubilidade. Vai chegar num ponto que não consegue mais dissolver. Beleza. Eu estou dando esses conceitos para vocês, por quê? Porque esses conceitos são importantes para a gente seguir na nossa aulinha de hoje aí, né? Que nós vamos precisar. Então, a solubilidade, tá, de uma substância em outra substância, ela é influenciada pela variação da temperatura, tá? Então, a variação da temperatura proporciona um aumento da solubilidade. Mas tem um limite isso. O que eu estou falando para vocês? Olha só. Aqui eu tenho o açúcar funcionando como soluto e aqui eu tenho a água funcionando como solvente, né? Então, a composição aqui eu tenho 40% de água, né? E 60% de açúcar. À medida que a minha temperatura aumenta, aqui a minha temperatura aumenta, o que está acontecendo com a minha solubilidade? Ela está aumentando. Então, o aumento da temperatura, nesse gráfico, açúcar e água, favorece o aumento da solubilidade. O que explica isso? Se a gente pensar no contorno de grão, se nós pensarmos nos grãos, se nós pensarmos em termos moleculares, tá? O que acontece? Na hora que você esquenta, tá? Você está esquentando um componente, esse contorno de grão aqui, isso aqui, ó, o que vai acontecer com isso aqui, ó? Vai aumentar essa agitação e permite entrar mais soluto aqui dentro, nessas ligações, ou seja, é como se abrisse espaço para entrar mais soluto. Só que isso tem um limite, então, né, vai chegar num ponto, igual aqui no ponto C, que mesmo o aumento da temperatura não vai proporcionar um aumento considerável na minha solubilidade. Mas o que nós estamos vendo aqui, que até certo ponto, aumentando a temperatura, temos um aumento da solubilidade, tá? Então, aqui vem. Agora vamos para os ácidos. Microestrutura. As propriedades de uma liga metálica não dependem apenas da composição das fases, mas da maneira em que como as fases estão organizadas estruturalmente a nível microscópio. Assim, as microestruturas são especificadas pelo número de fases, suas proporções e seu arranjo no espaço. Na análise microscópica de uma liga binária, as fases apresentam colorações distintas, isso é, uma mais clara que a outra. Já para uma liga monofásica, a textura será uniforme, exceto pelo contorno de grão. Então, nesse caso aqui, o que ele está falando para nós, né, que aqui eu tenho uma liga metálica, né, analisado em termos microscópio, né, fotografia microscópica de uma liga metálica, né, e ela é monofásica. Aqui só tem um tipo de material, né, e esse cara aqui é o meu contorno de grão. Aqui é só o material. Pronto. No caso aqui, é a nossa ferrita. No caso aqui, é a nossa ferrita, né? Aqui, ó, o alfa, tá? E isso aqui é o contorno de grão. Se tivesse outro componente aqui nessa brincadeira aqui, você veria, né? A gente ia enxergar, tipo, faixas, né? A gente ia enxergar outros componentes aqui nessa situação aqui. Mas aqui é ferro puro, aqui é a ferrita. Beleza. Bom, então vamos lá. Aqui, equilíbrio de fases, energia de Gibbs, eu não dei muita atenção para isso, não. Isso aqui não tá suave. Então, vamos lá.
Então, aqui, o que acontece aqui? A figura 2.6 traz o diagrama unário do ferro puro. Você vai pegar a liga de ferro puro, tá? E aí, nessa liga de ferro puro, tá? Que é essa figura aqui que nós temos, essa figura aqui, ó, que é ferro puro, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a pressão de... Então, aqui é a pressão 1 atmosfera. Então, aqui é 1 atmosfera. 1 atmosfera. Aqui eu tenho a minha temperatura, 1000 graus, 1500, 2000, 2500, 3000. E aí, pessoal, tá? O que que a gente observa? Que o ferro, à medida que ele vai esquentando, à medida que nós vamos fornecendo calor para o ferro gusa, tá? Ele vai mudando a sua configuração atômica, sua estrutura molecular. Então, ele passa do ferro alfa para o ferro gama para o ferro delta, tá? Ou seja, aqui, né? Ó, isso tudo aqui. Professor, mas qual que é o estado que o ferro está? Qual que é o estado que ele está? Se ele está no estado sólido, líquido, gasoso. Isso aqui é no estado sólido, tá? Ou seja, o ferro no estado sólido, sendo aquecido, tá? Ele passa por 3 fases, tá? 3 fases, antes de chegar propriamente no estado líquido, tá? Então, para você obter o ferro líquido, né, estruturalmente falando, né, em termos atômicos, né, você vai ter 3 tipos de estrutura. Você vai ter cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e o CCC, né? Ou seja, só que aí nós vamos observar aqui que nessa fase aqui coexistem, exatamente aqui vão coexistir o ferro gama e o ferro alfa. Nessa fase aqui vai coexistir o ferro delta, que nós temos aqui, e o ferro gama, tá? E aqui nós estamos a 910. Então, eu posso falar que a 1394 graus, eu tenho uma linha na qual coexistem o ferro delta e o ferro gama. Agora, entre 910 e 1300, eu só tenho o ferro gama. Agora, entre 1394 e 1500, eu só vou ter o ferro delta, tá? Então, o que que eu estou falando para vocês? Aqui é o ferro puro mudando de fase, estruturalmente falando. Então, vamos ver aqui, ó. Na linha de equilíbrio, a 1394 graus Celsius, coexistem 2 fases sólidas distintas. O ferro delta, que apresenta estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, e o ferro gama, de estrutura cristalina cúbica de face centrada. O mesmo ocorre na linha de A900 de equilíbrio a 910 graus Celsius. Coexistem 2 fases sólidas distintas, o ferro gama e o ferro alfa. Assim, se uma amostra de ferro líquida a 2000 graus e a pressão igual a 1 atmosfera for resfriada lentamente, sob condições de equilíbrio, a primeira fração vai ser o ferro delta, se formará em 1538, enquanto que as demais formações sólidas ocorrerão em 1394, gama, e 910, delta. Ou seja, esse fenômeno que o ferro apresenta devido ao aumento de temperatura chama-se alotropia. O que está acontecendo? A configuração interatômica do ferro aumenta, tá? Aumenta não, altera devido ao aumento de temperatura.
Então, ó, eu vou do gama, cúbico de fase centrada, tá? Aí eu tenho esse cara aqui, né? Aqui, o núcleo tá aqui. Então, eu tenho o gama, alfa, gama e delta, né? Somente com o aumento de temperatura, a estrutura atômica do material está se modificando. A estrutura molecular do material está se modificando com o aumento de temperatura. E aí eu chamo isso de transformações alotrópicas. O que é a alotropia? O mesmo componente apresentando configurações interatômicas diferentes, né? Ou seja, este ferro gama tem propriedade diferente do ferro delta, que tem propriedade diferente do ferro alfa. Pessoal, por que eles têm propriedades diferentes se é ferro? Exatamente por causa da minha estrutura atômica. Muito bem. Aqui eu trago para vocês, né? Opa, cadê o negócio? Ah, coloquei tão bonitinho aqui, pô. Vixe. Tá, vamos lá. Pessoal, dúvidas até agora? Sim, não? Espera um pouco, vamos ver. Aqui Hã? Vamos ver no exercício. Tá sossegado? Quem? Tem que ver na prática mesmo, né? Não, é aqui. Na hora que vocês vão fazer o exercício lá, vocês vão ver que tá mamão com açúcar. Entendeu? Vocês deram sorte que eu fiz a prova na hora que o Galo ganhou, entendeu? Domingo passado. Aí foi tranquilo. Ah, então... Vamos lá, então. Peraí. Vocês acharam lá o material? Tá certinho, pessoal? Achou tudo certinho? E eu encontrei tudo de boa. Então tá bom. Não tá entrando aqui pra mim, não. Oi? A prova só fica carregando, não tá entrando. Não, ó, o AVA rola esse estresse mesmo, viu, galera? Então, vamos lá. A partir do diagrama de fase unário do ferro puro, o estagiário foi capaz de concluir que o ferro puro, a uma pressão de uma atmosfera, se encontra no estado líquido e a temperaturas superiores a 1538 graus Celsius. Após garantir que a amostra do metal se encontrava totalmente em estado líquido, o estagiário resfriou a amostra de acordo com o diagrama de fase unário do ferro e concluiu que a 1394 graus coexistem duas fases sólidas. Tá, isso aqui é o AVA com aquela historinha, né, que a gente vê aí, que sempre eles fazem. Então, aqui é só mostrando para vocês que se você tiver o ferro líquido aqui, nessa situação aqui, à medida que você vai sofrendo o resfriamento, né, que ele vai resfriando, né, você vai passando por essas fases. Então, você vai vir do delta, depois você vai vir para o gama e depois você vai vir para o alfa, mudando a estrutura intermolecular do ferro. Tá? Beleza. Interatômica, né? Ah, achei. Aqui é o carbono grafite, né? Professor, mas é carbono, mas aí esse mesmo fenômeno de alotropia acontece no carbono, porque você pode ter o carbono grafite, carbono diamante, o grafeno e o fulereno. É carbono do mesmo jeito, mas devido à configuração atômica, né, devido ao arranjo interatômico do átomo, eles vão ter propriedades diferentes. Ou seja, é exatamente o fenômeno de alotropia. Aqui, pessoal, a gente começa a entrar numa outra seara, né, que aqui já é uma liga, tá? Então, aqui nós temos um diagrama, né, de fases,
cobre e níquel. Então, aqui eu tenho, nesse diagrama, eu observo a seguinte situação. Então, aqui eu tenho cobre e níquel. Aqui é a linha de líquido. Aqui é a linha de sólido. No meio está coexistindo o líquido e o sólido. Ô, Fernando, dá um jeito aí para mim nessa máquina. Tô dando aula, liga esse trem, cara. Então, eu tenho aqui o líquido, eu tenho aqui a linha de sólido, e no meio está coexistindo, pessoal, no meio aqui, está coexistindo líquido e sólido. Beleza. Como é que eu olho para esse diagrama aqui? Você observa aqui, que aqui é o cobre e aqui é o níquel. Cobre e níquel. Nesse diagrama de fase aqui, o que que acontece? Desse lado, eu tenho aqui 100% cobre, aqui está 100% cobre, e nada de níquel. Tem 0 de níquel aqui. À medida que eu vou andando para cá, a minha porcentagem de níquel vai aumentando e a de cobre vai diminuindo. Então, se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, aqui eu tenho 40% de níquel e 60% de cobre. Então, à medida que eu vou caminhando nesse sentido aqui no gráfico, a minha quantidade de níquel, a minha proporção de níquel aumenta, certo? Nesse ponto aqui, eu tenho 100% de níquel e 0% de cobre. Opa, onde que eu estou? Aqui. Ok. Ok. Então, vamos caminhar aí. Vamos ver. Caminhando e cantando. Então, é que eu expliquei para vocês aqui, ó. Tá? Lá no gráfico. Aqui eu tenho 100% de cobre e 0% de níquel. Vou caminhando e aqui eu tenho quanto? 100% de níquel e 0% de cobre, tá? Exatamente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho 60% de níquel e 40% de cobre, tá? É assim que a gente olha esse gráfico aí, tá? Aí, o que que acontece aqui agora, né? O que que acontece? Vamos ver aqui. Nos diagramas de fase em equilíbrio de um sistema binário, com composição e temperatura, existem 3 informações disponíveis. As fases que estão presentes, a composição das fases, a porcentagem ou fração dessas fases. Então, vamos lá. Se eu pegar o ponto 1, o ponto 1, o material está no estado sólido, com 60% de níquel e 40% de cobre, e para verificar a temperatura, eu só jogo aqui. Se eu pegar o ponto 3, o material está com 40% de níquel, tá? Eu estou na fase líquida e a temperatura é só jogar para cá. Eu estou a 1400. Beleza. Ok. Mas e o ponto 2? O que que acontece no ponto 2?
que eu estou numa fase líquida mais sólida. Então, o ponto 2 encontra-se na região que temos o líquido e o sólido. Portanto, nessa liga, temos duas fases, uma líquida e a outra sólida. Está aqui o ponto 2. Porque aqui, eu sei que nesse ponto 1, eu tenho 100% de sólido, tá? Sendo que desse sólido, né, 60% é níquel e 40% é cobre. Aqui eu tenho 100% de líquido, sendo que 40% é níquel, 60% é cobre. Mas, e o ponto 2? Como que acontece isso? No ponto 2, para saber, é só fazer isso aqui, ó. O que que você faz? Você coloca o ponto aqui nessa região, então aqui está o ponto 2. O ponto 2 está aqui. Estica para lá e estica para cá. Beleza. Aí, ó, desce aqui e desce aqui. Olha lá, igual ele fez. Então, eu tenho aqui em Cl, composição líquida. Eu tenho uma composição líquida, né? De 22% de níquel e 78% de cobre. Em C-alfa, eu tenho 45% de níquel e 50% de cobre. Agora, composição global, que é esse C exatamente aqui, né? Eu tenho aqui, ele colocou no gráfico aqui, 30% de níquel e 70% de cobre. Mas, como que eu vou saber qual é a fração de líquido que eu tenho, tá? Então, para saber a quantidade de líquido que você tem, ele coloca aqui para você usar a regra da alavanca. Essa regra da alavanca fala a seguinte situação, né? Então, composição do líquido, tá? O que que é? É S sobre S mais R. Mas o que é isso? É isso aqui, ó. Quem que é S? S é esse pedaço aqui, ó. Que é a composição que você tem de cobre menos a composição que você tem global. Sobre S, então esse S, repete-se aqui embaixo, mais a global menos a líquida. Então, isso vai te dar o quê? A fração de líquido que você tem na fase binária de um composto binário. Nesse caso aqui, o nosso composto é o cobre mais níquel. Então, nós temos um exemplo aqui. Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Aqui o exemplo. Ou seja, se eu pego dessa forma para a liga bifásica no ponto 2, então eu tenho uma liga bifásica no ponto 2, tá? Então eu tenho essas concentrações aqui. Professor, mas de onde você tirou essas concentrações? Essas concentrações foram retiradas daqui. As concentrações foram retiradas daqui. E aí, aplicando essa formulazinha sossegada aqui, que eu tenho aqui, pegando somente a composição de níquel, eu vou achar a composição líquida 0,65. Ou seja, para as frações em percentual, basta multiplicar o resultado obtido por 100. Portanto, a liga bifásica no ponto 2 do diagrama possui 65% de fase líquida e 35% de fase sólida. É importante observar que calcula a fração de fase especificando somente a composição de um componente. No cálculo das frações no ponto 2, utilizou-se as composições de níquel. Então, o que eu estou falando aqui?
Quando a gente avalia somente nesse ponto aqui, nesse ponto, eu só estou avaliando a quantidade de líquido que tem. Se eu avalio nesse ponto do gráfico, eu só estou conversando da quantidade de sólido que tem. Agora, quando eu avalio num ponto aqui no gráfico, eu falo quantos por cento da minha mistura bifásica é sólida e quantos por cento é líquido. Então, senhoras e senhores do conselho, é isso. Dúvidas? Pessoal, deu vocês. Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Opa, tá sossegado? Dúvida só na hora da prova. Aí enche de dúvida mesmo. Hã? Na hora da prova enche de dúvida mesmo. É o seguinte, não, o exercício de 12 questões, se você tiver a oportunidade de ler aí, eu falo até a página que você deve ler do AVA, tá entendendo? E a prova tá mamão com açúcar, tá entendendo? Sem falar, né, gente, vocês têm que entregar quarta-feira a prova, então o cara pode usar e abusar. Ô, Marcos. Oi. Para te enviar a prova, como é que eu tenho que fazer mesmo? Então, tanto o trabalho quanto a prova, o senhor deverá fazer assim, ó. Peraí. Deixa eu... Ô, gente, a prova é individual, viu? Aqui, ó. O trabalho... estava aberto aqui. O trabalho, você só tem que mandar isso aqui, ó. Você vai colocar o nome dos integrantes e o gabarito preenchido. Beleza? Manda isso aí. E a prova, a mesma coisa. Tá entendendo? Tá, mas como é que eu faço? Eu vou ter que imprimir alguma coisa assim? Te mandar por PDF? Por PDF. Você vai digitalizar a primeira página e me manda. Entendeu? Ok. Quem que é Sandro? Entendeu, galera? É isso aí, galera. É isso aí. Olha, tá dando eco aí? Oi. Então, o que vocês vão fazer agora? Agora, até o final da aula, vou deixar o espaço aí para vocês fazerem a prova e fazerem um trabalho e me entregar tudo. Beleza? Beleza. Dúvidas? Não. Então é isso aí, galera. Agora é fé em Deus, pé na tábua. Pode desembolar. Professor, nessa prova também, algumas questões do AVA tá na prova, não está? Não espalha não, senhor. Mas, gente, é o seguinte, eu vou ser sincero com vocês. Eu não fugi do AVA, não, porque devido às dificuldades que a gente está tendo, entendeu? Porque se tivesse dentro de sala de aula, talvez a gente poderia brincar um pouquinho, entendeu? Mas a ideia principal aí é ficar super dentro do AVA para atender às necessidades de vocês, entendeu? Para a gente finalizar esse semestre aí, entendeu? Ó, é o seguinte, vocês vão fazer, então, a prova, o exercício, tá? O exercício é grupo de 5 pessoas. Me manda tudo que eu vou corrigir e beleza. Tudo bem, galera? E a aula eu tô postando lá para vocês. Ok? Ok.
Mais dúvidas? Perguntas? Ah, fazendo um favor, não me manda nada pelo WhatsApp, tá, gente? Perguntas individual pelo WhatsApp, galera, realmente é difícil ficar respondendo. Vocês são engraçados, tem aluno que manda mensagem pra gente 5h30 da manhã, cara. Eita, porra. O cara tá saindo do turno ou se ele tá indo trabalhar? Aí eu... correria, né, cara? Mas, assim, entendeu? Mas, e aí, galera? Dúvidas, sim, não? Não. Então, agora é trabalhar. Entendeu? E aí, eu tô aqui trabalhando. Se tiver alguma dúvida aí e tal, pode acionar aqui que esse tempo aí é destinado a vocês, tá? Aí, nesse tempo aí, vocês estão desenvolvendo essas duas atividades aí e concluindo o AVA também, que sexta-feira eu já vou lançar esse ponto aí do AVA. Ok? Ok. Então é isso aí, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa para nós. Exatamente. Então tá bom, galera. Falou. Falou. Ok.